Olá, seja muito bem-vindo ao Simplificando Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu vou conversar contigo sobre fraturas na infância, fraturas na criança. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para te inscrever aqui no canal, dar o teu likezinho, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo para mais pessoas poderem usufruir desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho, ok? Então, nosso assunto contigo hoje é sobre fratura na criança. A gente já fez um vídeo sobre fraturas no adulto. Hoje eu vou comentar contigo aspectos da fratura na criança, que tem um comportamento um pouco diferente. Então, eu quero chamar a atenção de alguns aspectos de características ósseas da criança que vão impactar diretamente no tratamento dessas fraturas. Primeiro delas, o osso da criança tem menos mineral, tem menos cálcio. E como é o mineral que dá a resistência do osso, quando eu tenho um osso com menos mineral, eu vou ter um osso com mais elasticidade, um osso que tem mais flexibilidade. Então a gente chama isso a característica de galho verde de um osso de criança. É como se fosse pegar um galho, uma árvore verde, fosse fazer uma força para quebrar o galho, ele vai vergar quando para a pressão e volta para o seu formato original. Então o osso de criança tem essa característica, ela tem essa flexibilidade. O osso então ele se amassa, ele se entorta, ele fica deformado muitas vezes, mas não fratura. A segunda característica importante do osso da criança é que ela tem o periósteo, essa membrana que fica por fora do osso bem mais grossa. Isso então vai permitir que o osso fique mais estável, né? Vou dar um exemplo para tu entender um pouco melhor. Tu imagina que um cabo de vassoura fosse um osso, e aí tu vai envolver esse cabo de vassoura com papel contact, ou mesmo esse papel nesse filtro que a gente usa às vezes para embalar produtos para pôr na geladeira, né? E aí você fez aquele embalagem externa desse cabo de vassoura. E aí tu vai ter um trauma, vai bater o cabo de vassoura, vai quebrar o cabo de vassoura, porém ele vai manter firme na posição porque a embalagem do filtro ou do papel contact vai manter aquele cabo de vassoura na posição. Então é mais ou menos isso que acontece numa fratura de baixa energia de uma criança. O osso quebra, mas o periósteo, que é mais grosso, vai manter ele na posição, ok? Então essa é a segunda característica. Terceira característica, o osso da criança tem uma coisa chamada cartilagem de crescimento nas suas extremidades, principalmente dos ossos longos. A gente chama isso de epífise, fise de crescimento. O que acontece? Essa cartilagem de crescimento é responsável pela remodelação do osso. Ela, além de fazer o osso crescer no seu comprimento, ela também auxilia na remodelação do osso. A remodelação do osso é o que vai fazer o osso voltar a ser o seu formato original depois que ele sofreu um dano. Então, por esse motivo, às vezes fraturas que ficaram deslocadas ou estão fora do seu formato anormal, em crianças, isso se aceita porque tu sabe que essa remodelação vai acontecer durante o crescimento, ok? Isso é quanto mais presente em crianças mais jovens e mais na extremidade do osso, ok? Então essas são as características que vão fazer com que toda a preocupação, o tratamento de fraturas de crianças vão ser diferente um pouco do adulto, ok? Quando acontece uma fratura, o que a gente vai perceber? Basicamente o sintoma é o mesmo, é a dor que vai se fazer presente, vai inchar. Algumas fraturas menos deslocadas, às vezes a criança tem o trauma, vai ter aquele chorinho, depois ela vai estar mexendo o braço, vai ter um desconforto, mas não é uma dor limitante, e vai fazer o diagnóstico dessa fratura só alguns dias mais tarde, porque a fratura às vezes não tem deslocamento, então ela não dói tanto. Então algumas fraturas de crianças às vezes passam desapercebidas mesmo. O diagnóstico ele é feito basicamente a partir de raio-x, porém tem que alertar assim que o raio-x em fraturas em crianças tem muitas armadilhas, né? Ela tem que ser muito bem analisado por pessoas que estão treinadas a fazer isso. Por quê? Porque a criança no seu interior no raio-x tem muitas cartilagens e a cartilagem não tem o mineral. O que a gente enxerga no raio-x é a parte mineral do osso. E como a criança tem muitas coisas que não tem essa imagem que aparece no raio-x, muitas vezes a fratura ela é mais difícil de ser identificada. Então, por exemplo, deformidades em galho verde que a gente conversou um tempo atrás, tu não tem aquele risco de fratura. Então, às vezes tu não percebe essa fratura quando tu não está bem treinado. Fraturas que são impactadas, aquela fratura também não aparece o risco, traço de fraturas, né? Fraturas da epífise de crescimento, tá? Também são situações que tem alguma situação que pode passar desapercebido quem não está tão treinado. Então tem que ter um pouco mais de cuidado. E eu sempre procuro fazer duas coisas que me ajudam bastante quando tenho analisando um trauma de criança. Primeiro, ficar bem claro, fazer a relação em que ponto do osso está acontecendo a dor, em que ponto aconteceu o trauma e analisar o olho bem focado no raio-x naquela região, para tentar identificar assim, a correlação clínica e radiológica. Outro detalhe que pode ajudar é fazer um raio-x do lado contralateral. Então tu vai comparar, vamos dizer, aquele lado bom, que não tem nenhuma lesão,
com o lado que pode haver uma eventual lesão. Então essa comparação te dá uma informação a mais, ok? Então essa informação é importante quanto ao raio-x. O tratamento. Então a gente já falou que esses aspectos que a gente relatou anterior, eles interferem diretamente na conduta do tratamento de criança. Então por que no tratamento de fraturas de criança muito raramente tu tem que operar? Porque tu usa dessa característica do osso de se remodelar. Então pequenos desvios, angulações, que um adulto não seria aceito, né? Na criança a gente aceita. Por quê? Porque tu sabe que esse osso vai voltar ao seu formato original durante o seu crescimento. Isso vale principalmente para crianças mais jovens. Quanto mais jovens, maior essa capacidade disso acontecer. Outra característica, pela criança ter um periósteo mais grosso, e o periósteo é o que faz o osso cicatrizar, crescer, a cicatrização nas crianças normalmente acontece de forma mais rápida. Então, o período de cicatrização é mais curto, o osso cicatriza mais rápido. Um aspecto que a gente tem que cuidar muito é quando existe alguma fratura que envolve a física, a cartilagem de crescimento, a gente tem que ficar monitorando essa criança durante algum tempo. Por quê? Porque, como a gente explicou, que a cartilagem de crescimento é o ponto onde o osso cresce. E se essa cartilagem sofre algum dano, essa criança pode vir alguma alteração no seu crescimento daquele osso. Ou o osso ficar mais encurtado, ou ele começar a desenvolver uma deformidade com o seu crescimento. Então fica um alerta. Lesão de física tem que ter um acompanhamento mais por um tempo maior, ok? Então esse é meu recado de hoje, chamar a atenção das diferenças que existem entre as fraturas de criança e adulto. Espero que o vídeo tenha sido útil para ti, compartilhe porque ele também pode ser útil. Eu sou Robert Wagner, aqui do Simplificando Ortopedia, te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!